Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2020. Olá, boa noite a todos e todas. Estamos aqui para mais uma sessão do nosso Congresso Acadêmico que tem como tema Pandemia e Desafios para a Humanidade. Vidas importam. Eu sou Rayane Assunção, estou como mediadora desta mesa, sou docente do curso de Ciências de Serviço Social e pesquisadora no campo da Sociologia e atualmente estou como pró-reitora de Extensão e Cultura. Esta mesa tem como intérprete de Libras Paloma Bueno e Elaine Rodrigues e como técnico de TI Manuel Ramos, a quem agradecemos todo o suporte dado a essa mesa. Para o debate sobre esse tema, né, que é um tema que pretendemos abordar numa perspectiva crítica, mas também no sentido de encontrarmos perspectivas, encontrarmos esperanças e possibilidades frente ao cenário que estamos vivendo de pandemia, convidamos Rosane Borges, que está aqui presente nessa mesa, agradecemos a presença. Ela é jornalista, doutora e mestre em Ciências da Comunicação, pesquisadora colaboradora do Centro Multidisciplinar de Pesquisas em Criações Colaborativas e Linguagens Digitais da ECA-USP, possui experiência docente e prática no campo das teorias da comunicação, da filosofia da comunicação, da cultura e sociedade, produção audiovisual e multimídia, e fazendo essa relação, né, no campo de pesquisa aí sobre raça, gênero e problemas brasileiros. Atua também como articulista da revista Carta Capital Digital, do blog da editora Boitempo e também participa aí do portal dos Jornalistas Livres. Contamos também com a presença da Brenda Barbosa, que é educadora popular, artista, assistente social, mestra em mudança social e participação política e atualmente está como discente do programa de pós-graduação em Serviço Social e Políticas Sociais da Unifesp Baixada Santista. Temos também aqui compondo a mesa Berenice Bento, professora do Departamento de Sociologia da UNB, pesquisadora do CNPq, tem pós-doutorado na Universidade de New York, realiza pesquisas na interface entre sociologia e antropologia, no temas colonialidades, estudos queer, direitos humanos e marcadores sociais da diferença, sexualidade, gênero, raça e etnia. Recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos no ano de 2011. Contaremos também com a presença do Boaventura de Souza Santos, que teve um problema aí de conexão, mas estamos resolvendo em breve. Esperamos que esteja aqui conosco, que é doutor em Sociologia do Direito pela Universidade de Wiley, professor de Economia da Universidade de Coimbra e diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Agradecemos enormemente o aceite desse convite, a possibilidade de compor essa mesa, e eu vou apresentar aqui alguns elementos, né, como afirmações e perspectivas que temos em relação a esse tema, e convidaremos, né, faremos aí o convite para que as nossas convidadas e o nosso convidado possa fazer comentários e aponte suas percepções sobre o tema aqui proposto para essa mesa. Então, a pandemia, gerada pela Covid-19, trouxe implicações de alto impacto humano, econômico, social e ambiental. Explicitou e acirrou a profunda e estrutural desigualdade existente. Circulou pelo mundo nos corpos das classes sociais mais abastadas e, aos poucos, foi contaminando as comunidades das periferias, onde, pela desigualdade, a falta de acesso a testes, a serviços públicos, apresenta maior índice de mortalidade. Tal situação nos leva a refletir e propor ações que tenham a defesa da vida como elemento central, ou seja, a promoção da vida como princípio ético em relação ao modelo econômico e cultural, à organização social e à forma como nos relacionamos com o meio ambiente. Então, a partir dessas afirmações e provocações, convidamos então a professora Rosane Borges a iniciar a sua fala. Muito obrigada, Rosane. Eu que agradeço, Rayane.
Boa noite a todas e todos. É um prazer, uma alegria estar aqui num congresso com um tema tão fundamental, né? Mesmo que no formato virtual, à distância. Eu acho que a gente não pode se furtar a pensar, discutir, refletir. O Gilles Deleuze, que é um filósofo que eu gosto muito, ele costumava dizer que em tempos difíceis nós somos obrigados a pensar. Mais do que obrigados, ele dizia que nós somos forçados a pensar. E eu acho que por mais que nós tenhamos avaliações que partem de lugares diferentes, eu acho que todos nós consideramos que nós estamos passando por tempos difíceis. Então, eu acho que é fundamental que nós, ou como diria Hannah Arendt, que a gente treine a imaginação e saia em visita. Eu acho que esse momento, então, eu vejo o Congresso Acadêmico da Unifesp como uma iniciativa que incide sobre esse treino da imaginação, sobre esse sair em visita, sobre esse caráter forçoso aí no sentido deleuziano do pensamento, né? E junto com pessoas que eu gosto, que eu admiro, para a gente estar tentando pensar esse momento, né, de pandemia. Eu acho que, para uma primeira questão, como a gente tem, o tempo é mais uma exposição ligeira, né, para depois a gente tentar dialogar um pouco mais, eu acho que trazer a pandemia, ela é divisor de água sob vários aspectos, né? Embora esse divisor de água ele tenha, digamos assim, um caminhar histórico que, na verdade, desemboca no momento em que a gente vê um neoliberalismo chinfrim demonstrando, de fato, como se dão as desigualdades, etc. Mas eu acho que o primeiro ponto fundamental para a gente colocar em cena no debate é que desde o tempo da pandemia, né, o termo vida, ele ganhou uma nova entrada no mundo da reflexão política, e isso não é pouco. Se a gente pensar a tradição concurso da discussão da vida, seja principalmente na filosofia, o que a gente tem? Desde Aristóteles, a vida ela não era tensionada. Né? Para Aristóteles, nós éramos seres viventes, e enquanto seres viventes, a gente exercia a vida política, né? Nós tínhamos capacidade de existência política. Então, a gente teve, digamos, um longo percurso de pensar a vida como um dado imperturbável. A vida ela entra, digamos assim, no seu questionamento, que tipo de vida, que a vida do ser vivente, a partir do Foucault. Então, com Foucault, a gente tem uma nova inflexão, e com a biopolítica, né, como a gente bem sabe, um termo muito discutido, muito debatido nas ciências sociais, é com Foucault que a gente tem, digamos assim, essa nova virada aí, né? Mais essa volta no parafuso para a gente pensar a vida. Eu acho que o legado fundamental do Foucault é exatamente trazer a vida, daí o termo biopolítica, para o enquadre da política, da construção da política, na emergência do que se chama de Estado moderno, de Estado-nação, e como a vida ela foi sendo gestada a serviço da disciplina capitalista, né? Resumindo assim de maneira muito banal, até muito vulgar. E aí o que a partir de Foucault, o que as discussões sobre vida, essa vida do ser vivente, quais as dimensões que ela vai ganhando? A gente tem, a partir de teóricos que pensam a dimensão racial negra, como Attila Mbembe, né, que é considerado, né, um dos filósofos contemporâneos mais importantes, ou a Sueli Carneiro, feminista negra, que esse ano está fazendo 70 anos, né, uma das principais referências do feminismo brasileiro. Essa tensão da vida ela ganha uma nova dimensão a partir dos racismos, e como aquela ideia do Foucault, o próprio Attila Mbembe vai perguntar até que ponto a biopolítica ela se torna uma categoria que alcança a realidade contemporânea. E é daí que surge o termo necropolítica, ou seja,
Se para o Foucault o papel do Estado era um papel, digamos, positivado de gerir a vida e deixar morrer, né? Porque o que o Foucault vai dizer que o soberano fazia o contrário. Ele cuidava da morte, legislava sobre a morte e deixava viver. Com a ascensão do Estado moderno, vai ter uma mudança, né, nesse papel do governante. O que a gente tem com a ascensão, né, dos Estados-nação, do Estado moderno, é que não é mais o papel do governante cuidar da morte, mas é cuidar da vida e deixar morrer. E quem ele deixa morrer para o Foucault? São aqueles que não foram disciplinados pelo capitalismo, que foram considerados inúteis para o capitalismo, loucos, enfim, população, os terrivelmente outros, incluindo os negros, etc. O Foucault, de certa forma, ele parte de uma ideia biopolítica, é uma ideia, digamos, da positivação, né? É uma ideia positiva dentro de uma certa perspectiva. O que a gente vai tendo com a ascensão do neoliberalismo é que os estados eles não cuidam mais da vida. Mais do que isso, eles matam, né? Ou como diz o cansaço, tentando lembrar aqui o nome do Paul Virilio, ele vai falar de estado suicidário. E eu acho que nesse contexto do estado suicidário, porque que o Paul Virilio vai dizer? Os estados totalitários, fascismos, nazismos, eles também se caracterizam por eles ser estados suicidários, porque ele assemelha, ele diz que é como se fosse uma máquina de guerra que se instalasse no próprio Estado e que o objetivo dela era destruir o próprio Estado. Né? O que a gente está vivendo hoje no Brasil é exatamente essa máquina de guerra neoliberal, dizendo que não há direitos, que não há possibilidade. Nesse deserto neoliberal, o que a gente tem? Que tem vidas que não importam, porque é um Estado que gere para a morte. Daí a ideia da necropolítica do Attila Mbembe. Nesse contexto, a gente vai ver que tem vidas que importam menos, ou que nada importam. E aí eu acho que o debate racial ele é fundamental para a gente pensar, já que a pandemia ela desenhou, de maneira muito brutal, como as desigualdades se dão, né? Nós que, de certa forma, acompanhamos os desenvolvimentos por meio de números das desigualdades do Brasil no mundo, a gente sabia que nós somos um dos países mais desiguais do mundo, nós somos o 4º país mais desigual do mundo, se eu não estou enganada, mas o que a pandemia nos trouxe? A pandemia nos trouxe o dado brutal, real, de que tem pessoas que, se elas não saírem de casa, elas não têm o que comer, elas literalmente passam fome. E que pessoas são essas? A gente acabou percebendo que mais da metade, embora também nós sabíamos desse número, nós temos mais ou menos 52% da população que não tem saneamento básico no Brasil. Isso significa dizer que a metade da população brasileira vive permanentemente com problemas, principalmente na primeira infância, de diarreia, problemas de pele, ou seja, uma vida literalmente miserável, uma vida sem saúde. A gente percebeu também que o nosso transporte público, que por mais que nós tínhamos reivindicações da melhoria de transporte público, transportava a todos nós de maneira indigna, porque quando veio as regras de afastamento social, que não poderia haver lotação, a gente olha para um passado não muito distante e começou a se perguntar, mas como assim a gente suportava um sistema de transporte público em que as pessoas eram transportadas de maneira tão desumana? Eu estou dizendo tudo isso, né, para a gente um pouco pensar, já que como é que a gente pode pensar pandemia, pós-pandemia, e as vidas que importam. Eu acho que toda essa discussão ela nos leva para um ponto que eu gosto muito, que o Bruno Latour está nos chamando a atenção, que é preciso que no pós-pandemia a gente possa zerar o jogo e dizer que não aceita mais um modo de produção pré-pandemia.
porque o que o Bruno Latour vem defendendo é que se um vírus foi capaz de parar o mundo, foi isso que o modo de produção capitalista, ele teve que ficar em suspensão, significa dizer que a partir desse dado é possível que a gente imagine, do ponto de vista radical, outras formas de existência. Porque quando os ecologistas diziam que não havia mais possibilidade da gente ter uma vida dessa extração terrível com a natureza, em relação com a biosfera, populações quilombolas, povos originários, o que é que a força, a máquina capitalista produtiva dizia? Que seria impossível. Né? Quando nós, mulheres negras, marchamos até 2015, fomos até Brasília e já falávamos naquele momento que o projeto desenvolvimentista de governos ditos progressistas como o PT tinham naufragado, nós fomos duramente atacadas, nós fomos incompreendidas. O que isso significa? Que a gente está num ponto da nossa história de que é preciso que a gente ouça essas vozes que já imaginaram, como diz a Hannah Arendt, já saíram em visita e já propuseram outras gramáticas políticas. E aí eu vou fazer uma ligação que parece um pouco exótica, no sentido de que pensar o tema da vida como um tema fundamental, um tema da gente reposicionar o debate sobre que mundos que a gente quer viver, porque eu concordo com Murilo Duarte que não se trata do novo normal. O que a gente está vivendo é o pós-anormal. Nós vivíamos em condições absolutamente de anormalidade. A cada um minuto no Brasil, a cada 23 minutos, desculpe, a gente tem um jovem negro que morre, a gente tem a cada 23 minutos um George Floyd. O nível de violência obstétrica contra as mulheres negras é algo exorbitante, né? Então, a gente vai tendo dados que, nesse momento que a gente está pensando em vidas, e a vida não apenas essa coisa do cerco, né? Nós vivemos, nós estamos na vizinhança da nossa própria morte com a pandemia, mas quando a gente traz essa ideia do assombro da morte com a pandemia, é preciso que a gente reconheça que existem corpos em que a vizinhança da morte ela é perpétua, ela é constante. E aí por isso que eu acho que a morte do George Floyd, ela não é mais ou menos grave, ela não é mais ou menos, as manifestações não revelaram sociedade estadunidense mais aguerrida do que a gente, porque tanto como no Brasil, negros nos Estados Unidos, eles são vítimas do racismo policial. O que o George Floyd ele nos traz para a gente pensar vidas que importam? Eu acho que quando ele vai morrendo, ele diz, eu não consigo respirar, o que a gente tem ali de novo, não é porque foi filmado, repito, qual é o patamar inédito que George Floyd nos traz? É que o planeta ouviu George Floyd, porque há exatamente 30 dias antes da morte dele, outro jovem negro morreu também asfixiado, dizendo a mesma coisa. E não teve repercussão. Por que a morte do George Floyd teve a repercussão que teve? Porque foi ouvida. Isso significa dizer que a escuta é uma decisão política. Aonde que eu estou querendo chegar com isso? Que é preciso que a gente tome o direito à respiração de corpos precarizados como lema universal para a gente pensar que tipo de vida que a gente quer viver. Porque, como diz o próprio Attila Mbembe, o neoliberalismo ele fará com que, ou está fazendo já, inclusive, que pessoas não negras experimentem a condição universal de ser negro, porque foi só a população negra que foi triplamente destituída. Há um só tempo, o nosso corpo foi corpo moeda, foi corpo objeto e foi corpo mercadoria. Nenhum outro tipo de escravidão destituiu dessa forma. E aí o que o Attila Mbembe ele vem insistindo? Que nós vivemos o devir negro no mundo, ele é uma forma da gente reposicionar o debate anticapitalista, o debate que tipo de vida que a gente quer viver. Eu vi aqui em São Paulo
muitos dos panelaços agora, né, contra o Bolsonaro foram de pessoas que votaram no Bolsonaro. Ok, as pessoas têm o direito de se arrepender, e é bom que elas se arrependam nesse caso, mas o que havia ali de motivação daquela bateção de panela é que muitas das pessoas estavam sem convênio médico e caíram a ficha de que elas poderiam ficar sem um respirador. Ou seja, elas perceberam no momento de pandemia o quão elas estavam próximas de corpos precarizados que morrem nas filas do SUS sem atendimento ou à espera de um atendimento em casa. Isso significa dizer que a gente tem, pela precarização, pelos condenados, eternos condenados da terra, digamos, um limite do inadmissível. E aí, se a gente não pensar corpos negros, se a gente não pensar população indígena, de nada a gente adiantará que vidas importam. Porque as vidas, elas não importam no homogêneo. Tem vidas que importam mais e tem outras que importam menos. E é só a partir das vidas que não importam que a gente pode fazer a categoria vida um debate político, de fato, fundamental para a gente imaginar, para a gente refletir que tipo de vida que a gente quer ter a partir de então. Porque essa ideia que o eu não posso respirar se tornou um lema universal de todos aqueles, né? Eu vou até ler aqui, se tornou um lema de todos os corpos precários, tratados como excedentes biológicos pela necropolítica global do capitalismo financeiro e suas práticas governamentais na gestão da pandemia da Covid-19. A voz que Floyd emprestou a todo mundo, o signo de uma asfixia universal em que a questão negra aparece ao mesmo tempo na tangente entre a sua singularidade absoluta, que a vida negras importam, e em sua transversalidade perspectiva do devir negra no mundo, nos leva a pensar que tipo de mundo, de fato, nós queremos viver. Porque, vejamos, o George Floyd ele foi acusado de ter comprado a coisa com moedas falsas. Rigorosamente, se a gente pensar o que os Estados Unidos fizeram, eles inundaram o mercado, né, com injeção de liquidez. Então, o que a gente tem desde 2008 é que rigorosamente todas as notas são falsas. Vejam, o argumento que eles usam para incriminar o George Floyd é um argumento que é a lógica desse capital financeirizado. E aí eu acho que é fundamental, né, não a gente pensar no novo normal, mas a gente pensar no pós-anormal. É preciso a gente não considerar a normalidade do que a gente vivia. E aí, se a vida... Porque a gente sempre insiste, né? As populações negras, nenhum movimento social no Brasil toma a vida como um princípio que, ao mesmo tempo, organizador da sua luta e o primeiro tema das suas cartas de reivindicação. Repito, as mulheres negras foram para Brasília em 2015. Qual foi a primeira reivindicação? Direito à vida. Então, a gente tem, do ponto de vista de uma radicalidade de pensar o mundo e dizer é preciso que a gente construa um outro mundo, algo que vem desses corpos racializados e que a gente pode, nesse momento, debater que vida que a gente quer ter, né? Já que nós vivemos... Tem a frase que voltou muito do Jameson, que ele costumava dizer que a gente tem imaginação científica para pensar o fim do mundo, mas a gente não tem imaginação política para pensar o fim do capitalismo. Pois bem, eu acho que, de certa forma, povos originários, povos indígenas, população quilombola, movimento negro vem, de certa forma, se não levantando a bandeira, estrito senso, do confronto do capitalismo, vem nos oferecendo elementos para a gente pensar em um outro mundo e na construção desse mundo. Porque, vou voltar aqui com Attili Bembe, quando ele vai dizer o seguinte, que o devir negro, o negro em devir, ele dá nome a muitos outros sujeitos hoje, né? Ele vai dizer que a nossa presença diaspórica no mundo não marca apenas uma ascendência africana, mas ele vai dizer o seguinte, que os desterrados da África e sua descendência são negros para os brancos, podendo ser até brancos em África, né? Mas os latinos e
hispânicos são negros para os supremacistas brancos. Os imigrantes, eles são negros para os cidadãos dos Estados-nação. As mulheres, elas são negras para os homens patriarcais. A população LGBTQI+, ela é negra para os héteros e cis. Os indígenas, eles são negros para as monoculturas invasivas. Os pobres, eles são negros para os ricos e para uma cultura do assalariamento. Eu acho que com isso é preciso que, de fato, a gente tome agora domingo, entre domingo e ontem, outra cena que chocou o país, claro que não teve o levante antirracista da branquitude brasileira, que foi da mulher que ficou sob o jugo de um coturno no seu pescoço, também como George Floyd, né? Então, eu acho que quando a gente está pensando se a Covid ela colocou em questão direito à respiração, porque a pandemia, o que ela traz para a gente? É o direito universal à respiração da terra, da biosfera, dos elementos naturais, nós que estávamos deixando a nossa pegada mortal, né, no planeta Terra, e quando a gente deixou de habitar os espaços da nossa biosfera, ela respirou melhor, né? Isso significa dizer que o que a gente chama de capitoloceno, de fato, é morte para a biosfera, é morte para todos nós. Mas, para além desse direito à respiração da biosfera e de todos nós, é preciso que a gente qualifique esse direito à respiração com direito à vida, tomando como nexo prioritário a questão racial negra, como nos diz indiretamente a Tilly Bembe ou Sueli Carneiro, a filósofa Sueli Carneiro. Eu acho que se a gente não tomar essas questões como questões de fato estruturantes e estruturais, já que também a gente voltou com o termo, né, o racismo estrutural está aí sendo muito debatido, eu acho que todo o nosso apelo, todo o nosso debate sobre vidas que importam, sobre o que a gente pode construir pós-pandemia, ele não alcançará efetivamente o que é a brutalidade desse neoliberalismo chifrinho. A gente tem um presidente da República com o ministro da Economia que disse recentemente, que perguntou se as pessoas querem direito ou trabalho. Só há uma possibilidade dessa pergunta ser feita, num contexto em que corpos são escravizados. E os memes e a brincadeira que se fazia nas redes sociais com a reforma trabalhista, que se dizia, se eles puderem, eles revogam a Lei Áurea. Mas é isso que a gente está tendo, né? É um retorno a um modo a uma relação, que não há uma relação nesse caso, né, trabalhista, há uma forma de trabalho em que só a população negra passou. A incompatibilidade entre direito e trabalho significa igual à escravidão. Então, eu acho que é nesse momento em que corpos precarizados, corpos destituídos, eles se avizinham da morte, que a gente precisa dizer que no Brasil e no mundo, outros corpos sempre foram cercados pela morte em suas múltiplas faces. Eu pararia por aqui, porque eu acho que já o tempo corre. Muito obrigada, Rosane. Nós vamos agora para a fala da Brenda, né? Então, agradecemos também a Brenda por estar compondo essa mesa. Ela terá o tempo de fala. Nós seguiremos aqui com as participantes da mesa e, na sequência, abriremos para um debate. Brenda, com você. Boa noite, gente. Antes de tudo, peço licença para chegar aí no espaço virtual de vocês, adentrarem o fone de ouvido, a sala, a cozinha, o transporte público, novos cenários de aprendizagem nesse período de pandemia, né? Gente, eu quero pontuar, até para a gente poder entender, colocar um pouco como é que eu entendi dessa pandemia, para fazer sentido algumas questões que venho acumulando aqui com outros pares também, né?
Então, primeiramente, entender que a pandemia ela tem servido aí para escancarar diversas questões que afetam a gente enquanto humanidade, especialmente no que se refere à desigualdade social, e ela também agrava isso, né? Então, até coloco num primeiro momento, mas esse tanto escancarar quanto agravar acontece ao mesmo tempo. Não é tão etapista assim na realidade, né? E eu gosto de recuperar isso para a gente não perder de vista que o cenário crítico que a gente está vivendo, ele já existia antes. Senão a gente pode acabar despolitizando essa própria desigualdade social, a própria questão humanitária que se apresenta, né? E aí, quando eu utilizo despolitizar, é no sentido de esquecer as ações políticas que foram adotadas para construir essas desigualdades, né? E também chama a atenção que a pandemia ela agrava isso, porque por mais que ela torne mais visível a nossa percepção dessas desigualdades, ela não explica. E aí a gente corre um risco sério aqui de colocar tudo também no pacote de que a culpa é da pandemia. E que se aí a culpa é da pandemia, a gente não necessariamente precisa tomar alguma atitude em relação a isso, né? Se a culpa é da pandemia, se a gente não entende o que gera esse cenário que foi escancarado e o porquê que a pandemia agrava essas relações, a gente ofusca o próprio processo de compreensão do que essa pandemia tem representado para toda a humanidade. E aí, por mais que a pandemia esteja afetando toda a humanidade, não são todos os humanos que importam, né? A Rosane, ao me anteceder também, já foi pontuando isso, mas eu não tenho como também não situar essa situação, né? De pensarmos um pouco de quais são as vidas que importam. Inclusive, mesmo no contexto pandêmico, não tem como situar que todas as vidas importam, se justamente por nem todas essas vidas importarem, que os movimentos negros têm reivindicado que vidas negras importam. Então, não tem como deixar de caracterizar, de adjetivar de onde parte essa desigualdade que tem sido escancarada aí pela pandemia. E as vidas negras importam, e aí incluo também os povos originários, pessoas não binárias, sexismo, patriarcado, porque nada disso entrou em quarentena. E mesmo quando passar a pandemia, também não vão sair. Pelo contrário, no contexto de quarentena, no contexto de pandemia, adquiriram novas formas de se expressar e por isso continuam afetando com maior força as populações que mesmo antes da pandemia já sofriam. E aí não dá para perder de vista isso, porque a pandemia tem colocado como uma questão humanitária também a nossa própria fragilidade enquanto ser humano. Só que se eu não reconheço a humanidade do outro, ou se só num período de comoção, e isso me mobiliza, que garantias a gente tem de que a minha humanidade vai ser reconhecida também depois desse momento pandêmico, né? Não dá eu não consigo dissociar um momento do outro. Então, cabe perguntarmos quais são as vidas que importam, porque as vidas negras não importavam e continuam não importando. A gente tem aí uma série de mortes por Covid, mas a série de mortes de jovens negros, de mulheres que sofrem violência, de crianças e adolescentes, de pessoas transexuais, de mulheres na prostituição. Essas mortes, elas não entraram em quarentena e nem em suspensão. Então, essas vidas continuam sendo ceifadas por um projeto de humanidade que não se importavam com elas e que mesmo no contexto de pandemia não passaram a se importar. Né? As medidas que a gente tem de prevenção e de enfrentamento ao coronavírus, eles não são passíveis de ser realizados por essas populações. E muitas vezes aparece, inclusive, um discurso até moralista, culpabilizando essas populações por não aderirem às ações de prevenção. Como se fosse possível como se fosse possível tomar essas ações. De certa forma, a gente ainda tem sido responsabilizado e culpabilizado por medidas políticas de Estado que não consideram as nossas demandas, né? Nada justifica o martírio, a humilhação social que tem sido, por exemplo, conseguir acessar um auxílio emergencial. A gente tem a capacidade técnica, a gente tem as informações, a gente tem um recurso,
a humilhação que a população tem enfrentado para conseguir acessar um auxílio emergencial num país que nem mesmo tem inclusão digital, e isso eu não estou falando só nos interiores do Brasil, isso acontece, estou falando de São Paulo, isso acontece na capital de São Paulo, em periferias não tão distantes. Inclusive, uma preocupação minha era que se essa pandemia tivesse vindo no período da minha graduação, dificilmente eu não estaria nem acompanhando esse congresso, porque na minha casa não chegava internet. E não é porque não tinha recurso financeiro para pagar por ela, é porque não tinha cobertura de banda larga na região. Eu ficava em cima do fogão, assim, equilibrando o celular para que pudesse ter ali um pauzinho de sinal de vez em quando. Então, a pandemia ela tem escancarado muita coisa, mas se a gente não reflete o cenário anterior à pandemia e como ele se agrava nesse momento, eu tenho muito receio de que a comoção aconteça só no período da pandemia. Até porque mesmo as ações eu tenho visto muitos solidarismos, né, que é diferente de solidariedade. Então, mesmo as ações de solidarismo, elas já estão minguando, né, elas já estão diminuindo a capacidade de arrecadação, de ação, e tudo isso me preocupa no sentido de que se a gente não compreende como essa pandemia tem se formatado e agravado questões que são anteriores a ela, muito dificilmente a gente vai conseguir romper com elas ou pensar outras formas de lidar com isso. E aí, como parte também dessa conversa, eu acho importante recuperar um outro movimento, que mais do que pensar lugares de fala, a gente também precisa repensar aí os lugares de escuta, porque a pandemia pode até ter escancarado, dado maior amplitude de vozes, ou da gente perceber mais essas desigualdades, mas, de certa forma, nada disso é novo. Por que a gente não estava ouvindo isso antes? Na verdade, eu vou jogar para vocês. Por que você não estava ouvindo isso antes? Se não ouvia antes, está ouvindo agora no momento de comoção, é o que garante que isso se torna uma compreensão e uma mudança num processo de médio e longo prazo. A pandemia tem cumprido um papel importante para a gente, ao menos, entender que é possível fazer outras ações. O problema é que as outras ações que têm surgido a partir disso têm sido para reconfigurar o modelo de sociedade de vida que a gente tinha antes. A gente não está rompendo e enfrentando o que gerava, inclusive, o contexto adoecedor que a gente vive. Rosane, ainda há pouco você estava falando do transporte público, que é um dos maiores tormentas da minha vida nessa cidade de São Paulo, e eu fui lembrando de um documentário chamado Terminal Grajaú, Humilhação Coletiva. A gente já tem pautado isso, a gente tem falado quão insalubre e violento é, a questão é que não somos escutados. E aí a Rosane também colocou que a diferença com George Floyd é que foi ouvido. E por que foi ouvido? Por que algumas falas, algumas vozes são ouvidas e outras não? E aí, eu acho que a gente precisa trazer isso para perto. Quando a gente fala sociedade, humanidade, vai para uma amplitude que até descaracteriza, que dificulta a gente se perceber nessas relações, dificulta a gente conseguir identificar como é que a gente afeta e é afetado. E se não traga para o próximo, para si, assim, né? De como é que a gente está, quem que a gente escuta, quem que a gente ouve, quem que a gente lê, o que nos nutre, a gente também não rompe com isso. E sim, não estou diminuindo aí a responsabilidade da ordem social em que a gente vive, ou mesmo a compreensão de que tem um construto social mais incidente. Mas que também, se eu não chamo a responsabilidade também para o campo de como me percebo nessas relações, eu nego a minha própria capacidade de ser um sujeito humano, de realizar trabalho, de pensar, de transformar. Então, fico indo e vindo um pouco nesses movimentos e, especialmente, chamando a atenção do porquê que você não nos ouve. Né? Sem refletir isso, eu acho muito difícil pensar em outro projeto de humanidade, um outro projeto de sociedade, porque a escuta, ela faz a gente também refletir, faz a gente desenvolver ações. Não se trata só de falar, se trata de que não somos ouvidos. E você está implicado nisso. É mais do que alcançarmos, conseguirmos colocar pautas em discussões, é necessária uma disponibilidade também para que essa escuta, para que esse processo se realize, não está dissociado.
E aí implicar o sujeito a quem a mensagem se dirige como parte também responsável por essa construção, né? Inclusive, ainda que Rosane Borges Splêndia tenha falado, a mediação da Rayane, eu aqui, ainda em breve teremos Berenice, se Boaventura conseguir entrar, é muito provável que vocês também empreguem uma maior capacidade de escuta política do que ele disser, do que necessariamente a gente. Por conta da força política que os corpos têm quando falam, né? Então, e ainda que Boaventura tenha colocado e dito coisas muito similares ao que a gente fala, que às vezes utilize os espaços em que ele consegue falar, levar também essa incidência. Mas se você não reflete o porquê que você ouve quando sai da boca do Boaventura e não ouve quando sai da boca de Rosane, estamos precisando refletir e pensar algumas situações aí. E aí, temos também um momento oportuno com a pandemia, que é de colocar esses temas em discussão, que é de entender e perceber quais são as ações que nós temos ouvido e agido, porque sem esse exercício individual que se expressa no coletivo, fica muito difícil de como é que eu vou construir uma ação para pensar um outro projeto de humanidade se a minha humanidade não é reconhecida, se não sou ouvida, se a minha existência não passa despercebida, né? Então, trago a importância aqui para a gente pensar um pouco esses lugares de escuta. E também, não posso, obviamente, deixar de comentar que é muito provável que por estarmos nesse formato, que minha família esteja me assistindo, beijo, mãe, porque não fosse isso, talvez o acesso, assim, a gente está conseguindo chegar em pessoas que historicamente também não estão no espaço da universidade, né? Não que isso nivele por baixo, não substitui, mas acho importante também pensar como é que a gente amplia essas discussões para além dos espaços universitários, para além da linguagem universitária, para além do que essa construção de modelo de universidade que também reproduz essas desigualdades tem feito. E, obviamente, não ando só, não faço nada só, agradeço sempre aos espaços em que tem sido possível fazer esses acúmulos, mesmo nessa estrutura universitária que acabei de comentar, como as ações do Núcleo Reflexos de Palmares, como o próprio programa de mestrado em que estou vinculada, que apesar de eu tretar bastante, tensionar várias coisas por lá, também só o faço por entender que ainda tem espaços para mudança, não despende energia com que não agrega. E aí, para finalizar, eu quero mandar uma poesia, e por isso que eu estou agradecendo, que aí eu falo, mando a poesia e encerro. Então, estou antecipando aqui os agradecimentos, já comentei aí dos espaços que têm permitido fazer esses acúmulos. Tem muita gente falando, pensando o projeto de humanidade para depois de pandemia, ou mesmo durante a pandemia, para além de solidarismo, solidariedades orgânicas, de classe, sabe? Trata-se muito mais da gente se colocar no exercício de ouvir do que de achar que não temos propostas. Então, se não muda essa chavinha de ouvir, dificilmente vamos conseguir construir outros processos. O Centro de Estudos Periféricos, também vinculado à Unifesp, tem uma agenda propositiva para as periferias nesse período. O grupo ECOAR tem intencionado e colocado isso, a rede humanitária, as periferias, não falta, gente. Justamente pela calamidade que a gente tem vivido, não falta pessoas para serem ouvidas. Falta disposição em ouvir e agir. Então, a gente tem que situar e deslocar um pouco aí os processos. Então, indo aqui para uma poesia, vamos lá. Eu insisto, isso aqui é muito mais que verso ou poesia, é meu grito, originário de Abiyala e África que me pariram com dor, sem doula ou contracepção. Afro, latina e indígena, como eu sinto em meu coração. Eu chamo de Azemaiá, junção de Guarani com Urubá, que signifiquei como os gritos do meu coração, que sangram por cortes feitos a lâminas para impedir minha circulação. A real é que eu tô cansada de lutar, se sempre em vão, parece que nunca muda nada e que eu tô correndo atrás de uma ilusão.
Eu tô cansada de fazer poesia para menino que morre de bala certeira ou perdida pedindo comida, de Maria Eduarda alvejada numa aula de educação física, das violências do sistema capitalista, das pessoas trans não terem 35 anos de expectativas de vida, de ver que da dor e da ferida nasceu mais uma mãe de maio, de ver várias minas sendo tiradas por uns otários, de viver o desemprego e a solidão, de pagar para ser encoxada, apalpada, violada, também no busão. A consciência por vezes me faz chata, me irrita, me sufoca, me faz só querer ser gente, sabe? Poder falar sem que isso cause um espanto, sem que você, pobre, preta, gorda, ela estuda aqui, cota. Eu chacoto e me pego a sorrir, tomo cuidado para não entrar nessas ideias não, porque até parece que o problema está na consciência, a treta está na opressão. Então, mesmo cansada, sigo fazendo picho, prosa, verso, poesia, gritando com o meu coração, sentindo jorrar o sangue e mudando de direção, sonhando com outros futuros para as nossas pretinhas, que elas tenham espelhos e decidam como seguirão, sem que para isso sejam violadas no corpo, na mente, na razão. Sigo de punho em riste, resisto na luta e também nos solavancos do busão, porque na selva da hipocrisia, transbordar e transportar a rebeldia é minha peregrinação. E se a palavra tem poder, eu não a desperdiço. Conjuração, a poesia é minha salvação. Estamos cansadas, é verdade, mas a gente não desiste. A gente não desiste, não. Obrigada, Brenda, por sua fala, né, em verso, prosa, poesia, né, com muita provocações, né, e reflexões. Obrigada. Então, seguindo na reflexão, né, se faltando aí pela arte para poder refletir, a gente dá sequência com a participação aqui da Berenice Bento, a quem a gente também agradece. E depois a gente volta para comentar, né, para fazer colocações aqui que as pessoas estão colocando no chat e também colocar algumas questões para vocês voltarem aqui a fazerem a conosco. Bom, microfone, todo mundo me escuta? O som tá bom? Beleza. Bom, depois de escutar, Rosane, a Brenda, parabéns pela. A gente, é impressionante, né? Eu, aqui do outro lado, a gente não te conheço pessoalmente, Brenda, a capacidade das tuas palavras de me atravessar, de ficar com a mão suando. Então, muito obrigada e parabéns por esse texto absolutamente potente, né? Eu tenho que começar agradecendo imensamente a organização desse evento, porque imaginando, gente, a gente já organizou evento em universidade, né? Que está acostumado com o tipo de fazer evento, né? Um jeito de fazer, e de repente o que é isso que vocês estão fazendo? É impressionante, né? O esforço de colocar, de nos juntarmos nesse dia, hoje, 14, para estarmos juntas aqui conversando, nos escutando. Então, assim, eu não tenho palavras para dizer do meu profundo agradecimento, né, às organizadoras, aos organizadores, ao Magnus, à Rayane, né, esse privilégio de estar nessa mesa hoje com vocês. Então, eu não sei como é que vocês conseguiram, realmente, depois a gente quer saber. Estou conversando com meus amigos aqui da UNB, contando, né, disso. Eu falei, não, a gente precisa entender quais foram os caminhos, né, inclusive técnico, né. São muitos desafios, né? Assim, o que é dar aula remota? A gente está acostumado em sala de aula com a conversa, com a troca, com o olho no olho, né? E de repente dou aula às vezes aqui, fico na tela e falo, como assim? Eu não vou. Quais são as dúvidas? Mas o tempo passa, a internet cai, a internet não funciona e é um caos, né? Então esse desafio que vocês assumiram é genial e inspirador. Eu acho que tem isso, né? Nos inspira a vontade de fazermos também, né? De insistirmos no desejo de estarmos juntas e juntos, né? Então, muito obrigada. Então, no dia 29 de fevereiro, recebi minha primeira máscara. Naquele final de tarde, no aeroporto de Tindouf, na Argélia, deparei-me com uma equipe de profissionais de saúde que media a temperatura dos corpos, distribuía álcool gel e máscaras.
Toda aquela movimentação me pareceu um excesso, né? Mas a estranheza inicial foi transformada. Agora, são cenas banais de um cotidiano subvertido pela pandemia. Máscara e álcool gel foram incorporados à minha vida e ao meu corpo como próteses. Cheguei ao Brasil no dia 6 de março. No dia 3 de março, estávamos em isolamento social. A cena do aeroporto em Tindouf, na África, seria o prenúncio de que os sentidos que organizam nossas sociabilidades iriam colapsar. A experiência nos campos de refugiados do povo saharaui e a pandemia deslocaram-me para lugares que ainda não sei nomear. Certamente, como as minhas colegas que estão nessa mesa redonda virtual, temos feito um esforço diário para tentar interpretar e conferir sentidos aos impactos provocados pela pandemia. Conceitos como biopoder, necropoder, vidas matáveis, vidas sacrificáveis, vulnerabilidade, dependência dos corpos, corpos abjetos, foram nos ajudar nesse esforço interpretativo. Da extensa produção textual que tenho lido, percebo que há alguns pontos de unidade. A primeira delas diz, o que já foi dito, inclusive pelas minhas colegas que me antecederam, a pandemia revelou, em tons dramáticos, as estruturas das desigualdades sociais. Segundo, no âmbito das, aspas, revelações óbvias, está a impossibilidade de pensarmos os corpos como entidades substantivas, fechadas em si mesmo. Meu corpo está irremediavelmente condenado ao teu corpo. 3. Os textos sobre pandemia e raça, pandemia e sexualidade, pandemia e gênero, pandemia e refugiados apontam para o aprofundamento das desigualdades das populações que são historicamente precarizadas e desumanizadas. Elas estão fora completamente da biopolítica. Mais do que população de risco, e população de risco aqui aspiado, nota-se que as populações em risco, aquelas que têm as vidas ameaçadas em contextos não pandêmicos, são as que têm sofrido com mais dramaticidade os efeitos da pandemia. Para essas populações, cabe as necropolíticas. As distribuições diferenciais de acesso às políticas públicas e aos bens simbólicos valorizados socialmente parecem apontar que o Estado não pode ser lido como um lugar de promoção da vida, do fazer viver, ou exclusivamente do deixar morrer, pensando aqui com Foucault e Achille Mbembe. A necrobiopolítica, conceito que proponho para interpretar a governabilidade em tempos neoliberais bárbaros, se fundamenta em políticas racionais de gestão das vidas que podem demandar e receber o reconhecimento do pertencimento ao Estado-nação, e os que devem desaparecer. Então, dar vida e promover a morte são termos indissociáveis quando nos movemos no âmbito do Estado. Mas essa proposição analítica não responde o que faz do humano humano, o que leva à desumanização do humano. Como a vida humana chega a constituir-se como despossuída de valor, transformando-se em vida matável? Essa pergunta me persegue. É um de fantasma teórico que me acompanha. A experiência colonial do presente e do passado faz com que ela não morra dentro de mim. Porque algumas vidas importam mais que outras. Por quem choramos? Por quem fazemos luto? Eu fazia essas perguntas com inúmeras variações enquanto estava nos campos de refugiados do Saara argelino. Diante das condições climáticas e materiais que me informavam da impossibilidade da vida ali, eu encontrei uma sociedade que me dizia: apesar de tudo, a vida importa. Seguiremos vivendo.
Hoje, portanto, eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência que tive em fevereiro, né, através de um curta que produzi. O curta se chama Saharaui, Memória e Exílio. Gostaria só de fazer uma pequena advertência que esse curta não é nada profissional, tá? Pouco sei das técnicas, da linguagem visual, da imagem dinâmica. É um esforço muito humilde para dizer que as vidas dos refugiados saharauis no deserto da África, no Saara, que parecem, né, que foram condenadas à morte pela diplomacia internacional, importam. Se puder colocar o curta, agradeceria. Distopia. Espaço imaginado de purgação, pena, perambulação. Uma mistura de narrativas bíblicas e contos fantásticos. Assim eu imaginava este espaço. A vida só seria possível pela condição nômade. Jamais um povo poderia viver fixando-se no deserto. Depois de conhecer os exilados e as exiladas saharauis, que vivem espalhados em gigantescos campos de refugiados no Saara, a certeza da impossibilidade da vida humana no deserto ainda me persegue. Já era final da tarde. No carro, as primeiras imagens do campo. As silhuetas das casas pequenas, das tendas, passavam diante de mim como vultos. Fiquei hospedada na casa da família Buyema, que está nos campos desde 1975. Foi neste ano que se iniciou a diáspora saharaui. Assim como a família Buyema, milhares cruzaram o deserto para fugir dos bombardeios de Marrocos e da Mauritânia. A Argélia concedeu o asilo político. O Saara Ocidental foi colonizado pela Espanha até 1975. Quando a Espanha saiu do território, Marrocos e Mauritânia se apresentaram como donas daquelas terras. Por um longo tempo, o povo saharaui travou uma guerra por não se reconhecer nessas duas identidades nacionais. A Mauritânia foi derrotada pelos combatentes da Frente Polisário, representante política do povo saharaui. Para separar as famílias que vivem nos campos daquelas que estão nos territórios ocupados, Marrocos construiu um muro de 2.720 quilômetros, o equivalente à distância entre as cidades de Brasília a Porto Alegre, e espalhou incontáveis minas subterrâneas nas cercanias do muro. Em 1991, após o cessar-fogo firmado por Marrocos e pela Frente Polisário, a ONU criou a Missão das Nações Unidas para o referendo do Saara Ocidental. O objetivo principal desta missão seria supervisionar o referendo em que o povo saharaui iria decidir pela anexação ao Reino de Marrocos ou pela organização de um Estado soberano. Após 29 anos, o referendo ainda não foi realizado. Entre guerras, cessar-fogo, presença da ONU, os campos de refugiados foram crescendo. Acreditava-se, contou-me o senhor Ibrahim Buyema, que logo a guerra acabaria e que todos voltariam para suas casas. Os anos se passaram, os campos cresceram. Agora são 5 campos que abrigam quase 200 mil pessoas. Gerações nasceram sobre as tendas, parentes foram enterrados, e o dia de voltar para casa ainda não chegou. A precariedade da vida nos campos não pode ser definida apenas como uma falta, como se fosse uma crise conjuntural. Campo de refugiado é, antes de tudo, um lugar provisório, de espera, um entre-lugar, um entre-tempo. Não tem empregos nos campos. A maioria dos refugiados tem enfermidades crônicas e muitos têm sequelas da guerra, a exemplo do senhor Buyema. Ele traz a memória da guerra gravada no seu corpo parcialmente paralisado. A alimentação é de baixo valor nutricional, o que provoca altos índices de anemia aguda e crônica. As diarreias também são frequentes devido à péssima qualidade da água, que é armazenada em recipientes de lona. Assim,
O cotidiano no campo é marcado por confrontos permanentes com condições extremas. Na última semana de fevereiro, os campos têm a presença mais notável de ativistas internacionalistas de várias partes do mundo. Em demonstração de solidariedade, atletas fazem a Maratona do Deserto. No dia 27 de fevereiro, comemora-se a Festa Nacional. Foi neste dia, em 1976, que a Frente Polisário proclamou do exílio a República Árabe Saharaui Democrática. A celebração da festa é um ato político. Autoridades nacionais e internacionais reafirmam a determinação em seguir lutando pelo fim da ocupação marroquina e pelo reconhecimento internacional do seu Estado. Entre discursos, desfiles, músicas, a presença das crianças me produz sensações contraditórias. As crianças são a garantia da continuidade, da memória fazendo-se carne, sonhos, resistência. Ao mesmo tempo, o sentimento de tristeza e indignação me atravessam. Muitas terão que deixar suas famílias, suas raimas, a tradicional tenda saharaui, para tentar sobreviver e mandar dinheiro para seus familiares. Na casa que me recebeu, dos 7 filhos, 4 vivem fora dos campos, sendo 3 homens e uma mulher. Um deles foi estudar em Cuba quando tinha apenas 10 anos. Voltou para sua Raima 13 anos depois. Uma das filhas também teve que deixar o campo. Sua filhinha ficou aos cuidados das irmãs que seguem vivendo nos campos. Já se passaram 3 anos sem reencontros, sem abraços. Visitei escolas, conversei com autoridades da Frente Polisário, conheci o depósito onde são guardados os mantimentos distribuídos às famílias. Comecei a ter pistas para responder à pergunta: como é possível a vida no deserto? Inicialmente, pode-se imaginar que a ajuda internacional seria a explicação. Sem dúvida, o apoio material torna a reprodução da vida, ainda que precária, possível. A primeira pista está na forma como os refugiados e as refugiadas se organizam. Os campos têm uma sólida auto-organização política. Cada um dos campos funciona como uma província e elege um governador ou uma governadora. Os nomes das províncias são os mesmos das cidades do Saara Ocidental, hoje sob ocupação colonial marroquina. São elas Laayoune, Alzerd, Ismara, Dakhla, Burrador e Raboni, onde está a sede político-administrativa da Frente Polisário. Essa estratégia de nomeação é um mecanismo para aproximar simbolicamente as populações separadas pelo muro e para fazer com que os mais jovens tenham um sentimento de identificação com o seu povo, que vive sob a ocupação colonial marroquina. A segunda pista para explicar a vida no exílio desértico estava diante dos meus olhos. Foi no espaço da casa, compartilhando o chá, o cuscuz e a carne de camelo, que vi a exuberância da cultura deste povo. Em algumas noites nos reuníamos para escutar música e dançar. As mulheres da família Buyema e algumas convidadas tentavam me ensinar sua dança tradicional. Por que esconder o rosto? Perguntei. Para aumentar o mistério, me respondeu a jovem, enquanto escondia o rosto com sua melfa, a tradicional veste feminina saharaui. A sedução e a graça parece que não estão em mostrar tudo, no excesso de visibilidade dos corpos, mas em fazer um jogo sutil de mostrar e esconder. Uma das filhas da família Buyema estava radiante. As renas que cobriam suas mãos eram um sinal de que seu marido estava em casa, depois de um longo período de ausência.
A terceira pista está na força das mulheres saharauis. São as mulheres, principalmente, que asseguram a produção e a reprodução da vida nos campos. E no princípio da história da diáspora saharaui estava a mulher. O verbo é mulher. Elas levantaram as tendas, construíram escolas, alimentaram os filhos, as filhas, choraram pelos parentes perdidos na guerra. As mulheres têm aumentado a participação e o poder de decisão. Mais do que a presença da mulher em posições de poder, me instigava a pensar se as questões de gênero têm algum protagonismo nas discussões internas da Frente Polisário. Não há qualquer dúvida de que a luta central é contra a ocupação colonial marroquina. Mas a vida segue. As filhas e os filhos nascem. E como educá-las? Como educá-los? Para a governadora de Al-Sert, a senhora Mariam Saleh Mad, a educação de gênero é fundamental. As meninas precisam ser educadas sem o medo do fracasso, da falha. Ela me disse: muitas mulheres têm medo do fracasso. Dizem que eu não posso fazer isto, não posso, digamos, ser elegida, porque não posso ter êxito. Este medo do fracasso é uma barra entre muitas mulheres. Para conseguir a igualdade entre género, temos que cambiar as tarefas de educar nossos niños. Perguntei a várias lideranças sobre a violência doméstica e quais os dados de feminicídio. A resposta não mudava. Não há nenhum caso de feminicídio nos 45 anos de história dos campos. As mulheres seguem lutando pelo direito à autodeterminação do seu povo e, simultaneamente, fazem suas lutas internas em sua sociedade. Elas não estão esperando o dia da vitória para começarem a transformar as relações de gênero. Produzo esse curto em um momento único da minha vida. Há meses não posso encontrar-me com meus entes amados. O isolamento provocado pela pandemia da Covid-19 é o responsável. Nos momentos mais duros da saudade, me pergunto sobre a dor da ausência na vida das famílias saharauis. Mães, pais, filhos e filhas, maridos e esposas que vivem separados. Já são 3 gerações que vivem no exílio. Me pergunto, qual o crime que este povo cometeu para ser privado de um direito inalienável de qualquer ser humano? Ter um lugar para voltar, um lugar para ficar, sem medo. É isso, quer dizer, depois a gente pode conversar ao longo, nós temos um tempo ainda e nós podemos conversar um pouco mais, né? Vamos deixar esse tempinho para nós trocarmos para o diálogo, né? Agradeço também a Berenice Bento e parabenizo aí por nos presentear, né, com esse vídeo, né, também utilizando a arte aí como um elemento, né, trazendo a arte como um elemento de reflexão aqui para a gente.
Então, eu quero registrar aqui a impossibilidade do professor Boaventura estar conosco nessa mesa, né? Ele reiterou o agradecimento pelo convite, né, para estar conosco aqui nesse momento, mas por problemas técnicos mesmo, não foi possível a compatibilidade aí dos sistemas e de ele entrar aqui na nossa mesa. Então, ele pediu compreensão também e justificou aqui a ausência, e eu disse que nós ficaríamos, então, numa mesa de mulheres, né, que nós faríamos essa reflexão a partir, né, da experiência, do olhar, né, das belíssimas mulheres, né, que nos presentearam essa noite, né, com provocações e com reflexões. Então, disse que acho que ele que perderia em não estar conosco aqui nessa mesa, né? Então, fica para um próximo momento e nós vamos seguir aqui na nossa reflexão, né? Bem, temos algumas questões que foram colocadas pelos participantes e pelas participantes, mas gostaria aqui de pontuar algumas coisas que foram colocadas por vocês, e penso que algo que ficou bastante marcante foi o fato de que questões que estamos tratando aqui nessa mesa, né? Estamos falando de vida, vida que importa, vida que não importa, né? Pensando na violência estrutural e que historicamente tem sido reiterada, né? Penso que a mesa aqui nos provocou a dar conta de questões que já estavam colocadas e são reiteradas nesse momento aqui da pandemia, né? Então, gostaria de voltar aí para a rodada de falas, né, no sentido de vocês né, poderem abordar aí a questão do processo o papel que a cultura e a arte têm no processo de resistência e organização política, né? Como é que a gente pode pensar que arte e cultura são elementos que nos possibilitam, né, resistir e enfrentar as questões que foram postas por vocês, né? Tem uma pergunta que veio da nossa plateia, né, por vários sujeitos ali, né, que colocam como é possível a gente sair desse lugar ou dessa posição de escuta para um processo de ação. Então, como nesse momento a gente está colocando a importância da escuta dos sujeitos, né, de pessoas que historicamente, né, sujeitos que historicamente não tiveram um lugar de fala, mas como é que a gente pode sair desse lugar de fala e de escuta para um processo de ação e de ação política, né, que não seja uma ação meramente individual, né? E a Berenice, no vídeo, né, ela coloca uma questão bastante importante aí, que é o papel das mulheres. E aí, como nós estamos numa mesa de mulheres que trouxeram aí processos bastante significativos, né, de sua trajetória e de suas experiências, né, enquanto pesquisadoras, enquanto estudantes, né, enquanto mulheres, então gostaria que pudessem também trazer aqui para a gente, né, a importância da educação de gênero, né, e o papel da mulher num processo de organização social e político, né, principalmente que muitas vezes, né, nós estamos falando que vidas importam, trazemos a questão de gênero, trazemos a questão étnico-racial, mas como é que a gente não só fala disso, mas traduz isso numa vivência concreta e prática, né, no nosso cotidiano. Então, gostaria de devolver, né, para vocês aí a fala. Penso que a gente poderia seguir a mesma ordem, se vocês não se importarem. Rosane, Brenda e Berenice. E aí vocês já vão respondendo ou fazendo as considerações finais, para a gente poder encerrar aqui a nossa mesa. Então, respondendo e fazendo as considerações. E só mais um adendo, Brenda, pedir o nome da sua poesia. Então, quando você for falar, você também fala o nome da sua poesia que estão pedindo aí para divulgação, tá bom? Fala do seu blog, daí você já divulga todas que estão lá, que são maravilhosas. Então, posso falar já? Então, pode falar. Lá, né? Ok. Eu acho que até a poesia da Brenda é um pouco a resposta, né? Como fazer, pensar cultura e arte. Eu gosto muito do Walter Benjamin, para quem ele tem duas frases que eu gosto muito. Uma é como ele define a arte. Ele diz que a arte é uma brecha. É uma definição curtíssima,
chegando até a ser telegráfica, mas eu acho que quando você pergunta nesses tempos como é que a gente pode fazer da arte, da cultura, um modo, né, de existência capaz de nos emancipar, né, de nos tirar desses liames aí do que nos sacrifica, do que nos mata, do que nos asfixia. E ensina uma brecha, eu acho que por que também, aí eu acho que a gente vai ver, não só porque a gente está no governo que persegue cultura e arte, mas todos os governos totalitários. Eles perseguem a arte ou tomam a arte para si, para catequizá-la, para formatá-la de acordo com o que eles acham o correto, né? O Hitler fazia isso, o amante das artes, né? Mas decretava a perseguição, ou o Mussolini, né? Com a esquerda degenerada, enfim. E aí, por que eles perseguem tanto a arte ou adotam apenas um viés de arte e cultura? Porque eles sabem que ensina uma brecha, a arte ela emancipa. Ao contrário, ela é um dispositivo educativo importante porque ela não parte de uma, digamos, didática, de uma pedagogia que é mais ou menos engessada, ela é livre. E é o próprio Benjamin que vai dizer o seguinte, que o capitalismo ele coloniza tudo, ele só não coloniza aquilo que a gente tem de mais estranho. E as estranhezas, ela vem da arte. Embora as artes em geral, as práticas culturais possam ser cooptadas pelo capitalismo, elas são, mas quando elas surgem, ela é esse absolutamente estranho. Então, eu acho que é pensar como é que a gente leva essa ideia de estranheza, a sua radicalidade, para a gente não se deixar cooptar. O próprio Deleuze ele vai dizer o seguinte, o que é a força de uma vida? O que é a potência de uma vida? Normalmente, a gente dá a ideia de força de uma vida singular, de uma vida pessoal. Se a gente fala bem, é a nossa beleza, ele vai dizer assim, qual é o charme de alguém? Não é? Então, é a forma como você fala, como você se coloca corporalmente, são os trejeitos. E aí o Deleuze ele vai dizer, a nossa força, o nosso charme, está exatamente onde está a nossa fraqueza. É aquela gagueira, é ali que está a força. Então, eu acho que tem algo que a cultura e a arte ela é isso, é o absolutamente estranho, mas ao mesmo tempo que revela uma certa fragilidade, tanto que ela revela que o Ministério da Cultura tem menos de menos de um bilhão de orçamento. Então, e aí eu acho que é fundamental que a gente pense a arte a partir desse princípio. E a gente vem tomando a arte dessa forma. Eu sempre dou um exemplo das manifestações recentes no Chile. Quando os chilenos foram para a rua dizer que eles não queriam aquela vida terrível, miserável, que é o Pinheira, né, gente? Eu estou esquecendo o nome do presidente do Chile. Queria obrigá-los todos a viver. Qual é a primeira manifestação? Ninguém vem ali como uma lista de reivindicação, né? A famosa lista de lavanderia, como a gente brinca nos movimentos sociais. Era o violino nas ruas, era a bailarina fazendo lá os seus duplos carpados, os seus, enfim. O que aquilo ali, na verdade, manifestava? Era uma espécie de um mal-estar difuso, em que a arte vem primeiro para demonstrar esse mal-estar difuso. Então, eu acho que ela é forte, e aí ela tem esse papel que engloba todos nós, né? Ela nos toca, ela nos concerne, então eu acho que é fundamental que a arte e a cultura seja vista a partir desse princípio benjaminiano. E o lugar de fala e de escuta, como você pergunta, né, para a gente pensar uma plataforma de ação, a gente só pode realmente pensar uma plataforma de ação. Eu fiquei muito também emocionada, Berenice, com o vídeo, né, que traz questões fundamentais, com o que a Brenda disse, como ela termina, com a poesia, porque eu acho que tudo que vocês duas disseram vai muito na linha, responde muito o que você pergunta, né, Rayane, essa coisa do lugar de fala e do lugar de escuta, porque também a gente vai miserabilizando os termos, tirando a musculatura deles, né, e o lugar de fala é né, como a gente está esvaziando o termo. Mas eu acho que quando a gente pensa de fato, voltando àquela, como eu disse na minha fala, da minha explanação, que a escuta ela é uma decisão política. Se a escuta ela é uma decisão política, significa dizer que eu só posso reconhecer, voltando, eu acho que a entrevista da Sari Corte Real, ela é
da pior forma, um emblema dessa impossibilidade da escuta e da fala. Porque o que a Sari demonstra ali, que o racismo, para além dele se manifestar pelo racismo policial, pela violência policial, pela agressão física, pela agressão verbal, ele se sustenta, em sua maior parte, pela indiferença. E a indiferença, e isso me fez muito ver no vídeo que a Berenice colocou, como a Brenda também conduziu, pensando nessa questão do solidarismo, eu gostei muito, Brenda. A indiferença, ela faz com que a gente não se vincule com o outro de tal modo que o que a gente considera geopolítica no mundo, vejam, são pessoas morando no deserto, não nos dizem nada. O que a gente chama de geopolítica hoje nada mais é do que a soberania da indiferença. Então, eu acho que, para a gente ser indiferente, a gente não precisa a gente escutar o outro, né? A gente pode ouvir, mas escutar não. Então, eu acho que são questões fundamentais para a gente virar o jogo, dar mais 10, não é nem uma volta no parafuso, acho que a gente tem que dar 1.500 voltas no parafuso para que, de fato, as nossas plataformas de ação elas sejam num território, porque a gente não está podendo ainda falar sobre isso, mas num território em que todos nós sejamos humanos, porque por hora nós não somos, não é? E essa comunidade imaginária chamada de humanos, nós nem todos somos humanos, né? E aí eu acho que a questão das mulheres, como você faz a última pergunta, é fundamental, porque as mulheres, ao longo da história, como o patriarcado é uma forma de opressão, de exclusão, de discriminação, que é imemorial, praticamente, é pré-capitalismo, a gente vai vendo como as mulheres, ao longo da história, elas foram impondo um protagonismo, conquistando um protagonismo, pela sua condição de ser mulher, né? Aquela coisa do sujeito suposto saber da psicanálise, mas ali não é um suposto saber, é um saber a partir das práticas e das experiências, né? Então, eu acho que o protagonismo, seja em todas as situações adversas, a gente vê como as mulheres desempenharam um papel fundamental por equilíbrio das sociedades, das chamadas sociedades tradicionais, mesmo para os nossos mundos de hoje. Então, eu acho que o nosso papel ele é fundamental. Tem muita gente que diz assim, por que as mulheres elas são importantes? Porque elas são muito associadas à terra, no sentido da fertilidade, da procriação, né, de um ciclo da natureza que está muito associado a gente. Mas saindo dessa dimensão, digamos, mais naturalista, eu acho que isso se desdobra numa perspectiva que é política. E se a gente pensar o papel das mulheres no Brasil, né, das mulheres indígenas, das mulheres negras, a gente vai ver o quanto que nós resistimos para a manutenção, do ponto de vista da microsfera, das nossas famílias, e da macroesfera para a manutenção dos laços comunitários, societários, né, para construir, para pensar um outro projeto de país. Eu acho que a gente só tem que aprender com toda essa tradição feminina e feminista e fazer desse momento, eu acho que um momento fundamental para que o que a gente está chamando de primavera feminista, né, os feminismos que ressurgem, não fazer, digamos, uma etiqueta, né, do neoliberalismo, de um consumismo, de uma moda de rede social, mas eu acho que a gente possa realmente honrar o que essa trajetória das mulheres, seja em África, seja em qualquer lugar do mundo, elas representam para a emancipação de todas e de todos. Obrigada, Rosane. Brenda? Três perguntas super sintéticas, hein? Nem dá trabalho responder. Sobre arte e cultura, aí tem muita coisa. Eu acho que carrega uma potencialidade aí de gestar, de mediar processo de mudança social. Inclusive, o meu processo formativo, principalmente consciência política, se deve muito a espaços que pautam isso, né? Saraus periféricos, movimento hip hop, grafite. Sem isso, não teria tido
capacidade de refletir um tanto de coisas, assim, né? E também, e não só no processo de ouvir e estar nesses espaços, mas o que a construção deles vai significando para as pessoas que ouvem e corroboram disso. E aí, Sérgio Vaz, numa poesia, ele fala do Manifesto Antropofágico da Periferia, ele comenta que a arte que liberta não pode vir das mãos que oprimem. E aí, nem a arte, nem nada, né? Então, aí também é importante situar que arte que carrega essa possibilidade, porque por muitas vezes não se entende como arte a arte que esses sujeitos que também não importam produzem. Então, sempre continua atravessado por essa dimensão de não reconhecerem nossa humanidade, portanto, não reconhecerem as nossas expressões de comunicação, de relação, de vestimento, tudo, né? Vai atravessando isso. E aí, entendo que também por conta disso, esses espaços que têm se utilizado, que produzem arte e cultura, que ouvem, que pautam a vida, que denunciam também a morte, não são espaços de resistência. E também por serem espaços de resistência, ser locais em que gestamos as nossas humanidades, nossa reconstrução, também acho que não cabe muito para mim, por exemplo, ficar criptografando essas mensagens, porque se a gente precisou colocar em criptografia, codificar, é porque não é uma mensagem para todo mundo. E com isso eu não estou dizendo que não se pode outras pessoas participarem e se envolverem. Pelo contrário, estou falando que isso vai exigir a presença, vai exigir o envolvimento, não só eu falando sobre como mas vocês terem processo de imersão, de vivenciarem isso, de ouvir, né, para construir e refletir outras coisas. E com isso eu já vou respondendo também o segundo tópico, que é como é que sai do lugar de escuta para ir para um lugar de ação. Eu acho que a fala, a escuta, a ação, são processos que são processos indissociáveis. Vamos dar conta de primeiro ouvir, que aí a gente descobre qual que é a ação. Porque quando a gente ouve, a vozinha daquele sujeito depois fica ali conversando com os nossos botões, né? Como diria meu pai. Ela fica sendo digerida também por nós, a gente reflete em parte disso. E muito dificilmente a gente não faz coisas sem pensar, né? Talvez de modo inconsciente até faz isso. Mas muito dificilmente a gente toma ações que não tenham sido pensadas, ainda que inconscientemente. Então, quando eu falo da importância da escuta, e a Rosane também traz que a escuta é uma decisão política, passa por esse lugar. A partir do momento que se ouve e que isso vai compondo as suas reflexões, você vai construindo outras reflexões e pensando aí outras formas de ação. Não tem uma única ação possível. Cada cenário, o processo vai revelando as ações cabíveis, né? E aí também estou falando então de diálogo. Sem o diálogo não tem como conhecer o outro sem considerar também o que ele fala, né? E escutar não é só o ouvir. Por um breve momento ali, afastar um pouquinho a nossa própria capacidade de pensar para entender como o outro pensa. Tem um exercício aí de alteridade que é muito difícil. Então, entendo, inclusive, a escuta como um processo quase que sagrado, assim, né? Um processo que como eu conheço e percebo como o outro sintetiza o mundo, como é que ele pensa, como é que ele age, o que ele entende. Então, acredito que não tem uma fórmula do ponto de vista de que ações podem ser tomadas, mas a partir do momento que a gente se coloca nesse exercício de autoridade, de escutar para entender como o outro pensa e ter a experiência do outro, ainda que desse lugar empático, porque a gente nunca tem a experiência do outro, permite a gente ter subsídios para pensar outras coisas. E pensando outras coisas, aí vai completando o ciclo, vamos agindo de outras formas. E assim, gente, isso não acontece de forma espontânea.
mesmo essa mesa, por exemplo, aqui, essa roda de conversa nessa sessão, não se dá de modo espontâneo. Ela é uma decisão política, ela precisou de uma curadoria política para ser formatada desse jeito. Então, espontaneamente, muito dificilmente as coisas acontecem. Então, por isso, a minha provocação no sentido de que puxa para si. Vamos pensar o que a gente está ouvindo, o que a gente está pensando, porque sem entrar nesse exercício, a gente não consegue entrar no ciclo de romper com algumas ações, assim, né? E por isso, meu cuidado ao não achar, e com muito respeito ao espaço mesmo, que é tudo que dá para a gente colocar, refletir, porque se a gente precisou criptografar tanta coisa, é porque a humanidade não é um lugar seguro para a minha humanidade, né? Então, conforme vocês vão ouvindo e vivenciando e refletindo sobre isso, vocês também vão decodificando. Não dá também para esperar que a gente eduque todo mundo. Mãe preta já foi, né, gente? Não é por falta de informação, não é por falta de informação. A gente continua carregando o mundo nas costas, inclusive quando a gente vai pensar que tem que desconstruir, tem subsídio suficiente. Se não tiver uma implicação, e aí adoro essa palavra, inclusive. Vou concluindo, mas trazendo aqui um pouco a etimologia dessa palavra. Explicar, implicar, complicar, o plicar dessas palavras todas, elas têm um significado de dobra, né? Então, explicar exterior, tirar da dobra. Complicar é estar com a dobra. Implicar é se entremear a dobra. Então, acho que para a gente explicar, tem que implicar. Então, se você não se implica, se você não faz parte da dobra, você não consegue entender qual que é o movimento para desdobrar. E aí eu retorno, não é papo de moralismo ou de desconsiderar que tem toda uma conformação social que nos empurra para esse lugar. É pelo contrário, entendendo que essa conformação social vai continuar colocando esse peso e força se a gente não entende como a gente está nessa dobra, como a gente afeta e é afetado, a gente não consegue disparar outros processos de ação. E acho que é isso, acho que passei. O nome da poesia é Azema Ayá. A-S-E-M-A e Ayá é A-Y-A. Eu não sei se eu tenho ela publicada em algum lugar, viu, Rayane, que fica expondo as pessoas. Eu jogo ali no Medium, que é para estar registrado, não é para vocês ficarem lendo. Mas tem sim o Medium. Geralmente nas redes sociais eu estou como Brenda Bebê Silva, e eu não sei se eu tenho essa publicada, mas publicarei, então. Isso, você fica com esse compromisso de publicar e, de qualquer forma, as pessoas vão acessar as outras produções que são bem legais. Então, você já divulgou seu nome artístico, então, Brenda Bebê, como que é, Brenda? Reforça aí. Brenda, como é o nome artístico? É que meu nome é Brenda Barbosa da Silva. Não é nem que é nome artístico. Nas redes sociais, onde você me achar, vai estar Brenda Bebê Silva, 2 Bs mudos seguidos. Okay. Se eu não me engano, na divulgação do projeto, tem alguma da sessão, tem também link para essas redes. Acho que o Medium não, mas aí vocês jogam lá. Tá bom. Obrigada. Aí a gente está com a assessoria do Magnus aí também, o professor Magnus Regis da Silva. Opa. E aí ele vai colocar aí no chatzinho para as pessoas, tá bom? Obrigada. Berenice, então, para suas considerações. Sim, melhorou? Está me escutando agora? Agora está ok? O Magnus me mandou umas mensagens aqui pelo celular, dizendo que tinha algumas pessoas pedindo o vídeo, né, esse curta. Ainda não vou disponibilizar, que eu tenho ajustes para fazer, né, a gente correu muito, eu queria muito compartilhar, né, essa coisa, essa produção com vocês. Mas eu acho que mais uma semana vai estar disponível no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, tem uma página, berenicebento.com, e na minha página, tem uma exposição fotográfica, né, que eu fiz também dos campos, da viagem que eu fiz. E queria comentar o seguinte, por que também, né, tanto da exposição, a página é berenicebento.com. Antes de entrar
na questão que você formulou, Rayane. Me joguei para a questão dessas outras linguagens porque eu quero conversar, quero dialogar. Eu acho que a questão do texto, eu cheguei a escrever um texto, um relato de viagem, como eu sempre faço, quando eu fui para os campos de refugiados na Palestina, né? Tanto da primeira vez, quanto a primeira vez que escrevi um texto no seminário da CUT, que era a Retóricas do Poder, como que Israel utiliza a questão de gênero e sexualidade, dizendo que é o país mais democrático do mundo, né? Para dizer que, bom, os palestinos são atrasados, então merecem serem, são essa barbárie mesmo, merecem ser civilizados. Da segunda vez que eu fui também para a Palestina, eu fiz outro relato de viagem, contando, mais uma vez, como que existe uma mistura, né, uma apartheid com o colonialismo, e como que havia... Porque, assim, a questão do jovem negro nos Estados Unidos que não pode respirar, e foi colocado isso, repetiu-se muito, né? Quantas vidas não podem respirar? E algumas vezes, assim, eu sentia exatamente isso no deserto, eu perguntava como é possível a vida que, quando chega na época do verão, né, a temperatura chega a 55 graus, né? Os palestinos e as palestinas, estou dando exemplos de vidas que não podem respirar, que vivem imersos na pandemia, nos seus dia a dia. Quer dizer, a gente... E vou conversar um pouco também mais à frente, mas agora mesmo assim, o porquê desse meu interesse, né? O porquê que de repente eu saio do Brasil, que tem uma reflexão, uma produção em torno da questão de gênero, muito em torno da questão das vivências trans e tal. Eu começo a perceber o seguinte, que eu queria entender o que era o colonialismo. Eu queria entender, né? Eu queria sentir, perceber, viver o que era o colonialismo. Não me serve discutir apenas os estudos decoloniais. Para mim, eu não estou dizendo que isso é receita, tá, pessoal? Quem está me escutando. Eu não estou dizendo que os estudos decoloniais não são importantes, são muito importantes. Eu não estou dizendo que não vai... Mas eu queria entender o seguinte, minha pergunta era, por que falar de pós-colonialidade, pós-colonialismo, quando nós temos Palestina e depois, eu fiquei sabendo do Saara, né, que são 200 mil pessoas vivendo em campos de refugiados, né? Então, e quando a gente vê o que é o colonialismo, a violência do colonialismo, o que é Israel, que combina o apartheid da África do Sul com métodos de eliminação do colonialismo que nós conhecemos, né, muito sofisticado. Por um lado isso. E eu faço esse rodeio todo para chegar na questão que você propõe, Raine, assim, bom, mas as mulheres. Sim, aí o que eu começo a observar quando eu vou para a Palestina, quando eu vou para o Saara, que as agendas anticoloniais, por exemplo, e queria fazer uma notinha de rodapé nessa fala aqui, que é uma questão seguinte, me incomoda muito quando fala de África. Muito, muito. Porque os dois, eu conheço alguns lugares da África, eu conheço a África do Sul, né, fiquei na cidade do Cabo, conheço Angola e conheço o Saara, a Argélia. E me parece que a noção de África, né, veja, o que é Marrocos? Marrocos é África. Marrocos é um reino colonial, que domina, que explora. Marrocos constrói um muro, né, que é um muro que separa a população do que está sob dominação colonial da população que vive nos campos de refugiados. E espalhou milhões de bombas subterrâneas. Então, quando fala de África para mim, eu falo, mas o que você está falando? Você está falando da África marroquina? Está falando de Marrocos? Você está falando da Argélia? Você está falando dos refugiados? Né? Então, quando eu chego e vejo que... Então, isso para dizer, isso é uma notinha de rodapé mesmo, de um incômodo que eu tenho, que essa noção, quando a gente fala da africanidade, de África e tudo, me parece muito um outro incômodo que eu tenho com essa história do norte global, sul global, que para mim é uma bobagem. Me desculpe, mas isso para mim é uma imensa bobagem. Por quê? Porque o norte global está no sul global e o sul global está no norte global. A África, que a gente tem como referência, tem um regime ditatorial que é Marrocos, né? que oprime, que tortura, que prende, que mata, que constrói muro. Né? Então, que sul global é esse que a gente fala? Então, essa ideia de tentar sair um pouco... E, veja, isso eu estou falando dos meus incômodos,
Restam angústias e minhas questões teóricas. E aí, vamos voltar para a questão das mulheres. O que eu observo? Que na questão hoje das lutas anticoloniais que acontecem na África, por exemplo, o Saara Ocidental é considerada a última colônia da África. Vejam bem do que nós estamos falando. Da última colônia da África, e quem coloniza a última colônia é um país africano. Claro que com todo o suporte, todo o apoio de Israel, métodos de tortura, construção de muro, da França e dos Estados Unidos. Né? O que eu observo? Tanto na Palestina quanto no Saara, né, o protagonismo da mulher é impressionante. Né? É muito forte. E, bom, a narrativa do documentário foi assim, dizer, olha, como é que eu posso explicar, um pouco a perplexidade, concluindo, né? Como é que eu posso explicar isso aqui, essa existência? E eram perguntas que eu fazia para mim mesmo, no meu caderninho, né? Então, você tem uma cultura, tem uma língua, te dá um sentimento de pertencimento, um ethos existencial, né? Então, são 3 pistas que eu vou para uma auto-organização política, o ethos da cultura e, sem dúvida, o protagonismo das mulheres. Mas que essas mulheres, né, elas têm uma luta interna a partir da perspectiva de gênero tremenda. Então, não é construir uma ideia assim, olha, ai, que bonita, eles estão lutando. Não, eles estão lutando contra o colonialismo marroquino e estão fazendo suas lutas internas. A mesma coisa com relação à questão da Palestina. As mulheres palestinas, e essa figura, o que são mulheres palestinas? É meio abstrato, né? Porque tem mulheres muçulmanas, mulheres cristãs, mulheres ateias, mulheres anárquicas, mas tem um ponto que unifica que eu acho que é a luta anticolonial contra Israel, né? E pensando mudanças nas estruturas de gênero, né? E, bom, aí seria uma outra conversa sobre o que é a centralidade da mulher. E para concluir mesmo, eu faço esse movimento de ir lá e ver o protagonismo das mulheres nas lutas anticoloniais, na Palestina, nos campos de refugiados, né? Porque eu também queria conversar com os meus amigos de esquerda, professores, professoras, teóricos, ativistas, para pensar o quão equivocada é a posição, estou concluindo mesmo, de dizer que isso é luta identitária. As mulheres estão lutando, fazendo uma luta anticolonial, né, mas também não dispensa de fazer suas lutas internas na sua sociedade. Né? Então, é um pouco esse meus movimentos, né, de pensamento. Quero agradecer imensamente a Rosane, Brenda, Berenice, por terem aqui nos possibilitado, né, reflexões bastante profundas, né? Acho que essa mesa cumpriu um papel muito importante, né, no sentido de apresentar questões, argumentos e provocar outras questões. Então, nós teremos que estender esse debate para um outro momento, né? Acho que fica aqui um desejo de termos outros espaços para dar continuidade aqui a esse debate que foi tão profícuo, né, tão questionador e tão provocador, né, no sentido de repensarmos aí as nossas práticas. Então, agradeço imensamente Rosane, Brenda, Berenice, mulheres maravilhosas aqui nessa mesa, também Paloma e Elaine, que estão aí conosco, né, fazendo essa comunicação acontecer, e ao Magnus, Manuel e também ao Natanael, que nos deu suporte técnico aqui. Obrigada a todos e todas que permaneceram aqui conosco e até a próxima.